7h18, a Assembleia Legislativa vota hoje, em primeiro turno, o projeto que prevê a chamada flexibilização do licenciamento ambiental do Paraná. Esse texto foi encaminhado ao Legislativo com um pedido para tramitar em regime de urgência, ou seja, para ter aí a avaliação mais rápida na Assembleia. Hoje, os deputados vão analisar e votar, então, o projeto no plenário em primeira discussão. A tendência é que ele passe já sem grande resistência, mas a proposta deve receber emendas durante a votação em segundo turno e, por isso, vai precisar voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Na justificativa do projeto, o governo do Estado ressalta que o objetivo é desburocratizar os processos de licenciamento ambiental no Paraná. Segundo o governo, a medida visa aprimorar a regulamentação existente ao aliar as necessidades do setor produtivo com a preservação do meio ambiente. Na prática, a proposição visa deixar nas mãos de um único órgão estadual, o Instituto Água e Terra, decisões sobre dispensa de licenciamentos ambientais, supressão de matas nativas. O texto ainda prevê, por exemplo, a criação de modalidades diferenciadas de licenciamento com níveis de exigência adaptados ao potencial de impacto de cada atividade. O governador Ratinho Júnior falou sobre o projeto durante o discurso dele na abertura da reunião do COSUD, que aconteceu em Santa Catarina nos dias que a gente já citou aqui, entre quinta da semana passada e o último sábado, essa reunião do COSUD. A gente vai agora acompanhar o que o governador falou sobre esse assunto. Há poucos dias atrás eu mandei uma lei para a Assembleia para desburocratizar questões ambientais e eu mandei estudar o que cada estado do COSUD tem de bom. Dessas soluções que cada um tem de bom, surgiu uma solução para a nossa realidade local. Então, isso é fruto dessa união e desse pensamento que o COSUD hoje representa. Olha, vimos aí a defesa do governador, mas também tem críticas lá na LEP. Goura, do PDT, o deputado está criticando esse texto do governo, disse que foi protocolado aí, desde que foi protocolado na Assembleia Legislativa. A gente vai agora acompanhar, então, um dos discursos que foi feito pelo deputado Goura, que também é membro titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E dizendo para o mundo inteiro que nós somos o estado mais sustentável do Brasil, quando na prática nós estamos simplificando os processos de licenciamento ambiental e agindo contra a urgência climática que os nossos tempos exigem. O governador pede o regime de urgência. A gente não exagera quando fala que nesse projeto o governador Ratinho Júnior está fazendo o que foi feito pelo ex-ministro do Meio Ambiente, que é passar a boiada na legislação ambiental. Mais uma vez, no final do ano, um projeto dessa magnitude chega e não vai ter o devido debate aqui nessa casa. Nós estamos mobilizando o Ministério Público, o Conselho Nacional do Meio Ambiente igualmente. Olha, esse texto do governo também reduz as atribuições do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão deliberativo. A proposta é vista como um possível retrocesso por parte de ambientalistas e entidades de defesa do meio ambiente, porque centraliza nas mãos do IAT todas as decisões e exclui outras instituições do debate. Olha, vamos tirar a roupa da notícia aqui. O que eles chamam de flexibilização das leis ambientais, de transportando uma ideia de que as leis ficarão mais frágeis e o meio ambiente estará ali sob risco de poderosos que não têm escrúpulos e querem destruir tudo. Na verdade, não é nada disso. O que vai acontecer, se aprovada a lei que está sendo debatida pelos deputados, é uma desburocratização, é uma facilitação do processo como um todo. E os paranaenses sabem bem do que eu estou falando aqui, é só ir em Guaratuba e olhar a ponte. Nós estamos há 30 anos querendo construir uma ponte que é relativamente simples para os padrões da engenharia moderna e não sai por questões ambientais promovidas por militantes e não necessariamente por quem busca o equilíbrio sustentável e a justiça. Nós vimos esse processo, ele foi e voltou. Aí pediram lá um laudo da questão dos povos originários. O retorno que veio foi: não há povos originários em um raio de 50 quilômetros da ponte, então não há por que a gente se pronunciar. Mas isso 3 meses se passaram. Aí pediram o CMBio. O CMBio respondeu o seguinte, Pedroso: não, a gente não tem que se pronunciar porque não faz parte de um parque nacional. O Parque Saint-Hilaire não chega ali àquela região, então não precisa o CMBio se pronunciar. No fim das contas, era o IAT que tinha que resolver. Mas a militância ambiental ficou ali tentando atrapalhar
o processo. Então o que nós precisamos é resolver as coisas. E eu confio no IAT, e se tiver problema lá, vamos investigar o problema. Agora não dá para ficar ali transportando uma narrativa de que o meio ambiente estará desprotegido por causa desta desburocratização. O que a gente quer é resolver problemas e não ficar postergando por causa da militância e da vontade de alguns. É uma legislação que espero seja aprovada porque vai facilitar a vida dos empresários. Você trouxe aqui como exemplo, Marco, um investimento público, ou seja, que além de tudo, quem estava envolvido, quem conhece, os procuradores do Estado, a equipe técnica, tem uma afinidade inclusive maior com a tramitação, onde deve estar, tem recursos e talvez bolsos muito mais fundos que alguns empresários. Pense agora se o próprio poder público, o governo do Estado, sofreu nessa romaria de órgão em órgão, tentando conseguir ali as autorizações para investir, para melhorar a vida das pessoas e teve dificuldade, enfrenta problemas. Agora pense um empresário que tem dificuldade de entender aonde começa a atribuição de um órgão e onde termina do outro. Por que eu tenho que consultar esse e aquele? E quando tem muitas vezes manifestações que são contraditórias, a vontade de quem que ele segue? O que essa legislação traz é a possibilidade de você ter uma centralidade, você sabe exatamente qual órgão deve se manifestar e os técnicos dentro daquela autarquia, eles vão conversar e vão dar resposta para o empresário de maneira única. Chamando a atenção de boa parte da nossa audiência, no Uruguai, o candidato de centro-esquerda, o Yamandu Orsi, venceu as eleições, né? Ele venceu o Álvaro Delgado, que era o candidato de Lacalle Pou, que era o candidato de centro-direita. Mas o que eu quero me concentrar aqui não é sobre os números, né? O povo uruguaio tem suas próprias decisões e sabe o que fazer diante de uma eleição. Eu quero chamar a atenção que o processo lá ocorreu de maneira tranquila, natural. E mais do que isso, sabe qual é o maior orgulho dos uruguaios? É que eles são a democracia mais sólida da América Latina e eles não querem mexer nisso. E veja, o que eu estou dizendo aqui é que há uma grande discussão ideológica no Uruguai. Há dois candidatos bem posicionados ideologicamente, um de direita, um de esquerda. Houve o processo eleitoral, que teve o debate que teve que ter, transcorreu tranquilamente, sem maiores sobressaltos, veio o resultado, o presidente atual já falou que está aberto à transição e a vida segue, Pedroso, porque eles estão preocupados com os problemas da população uruguaia e querem ser vistos como uma democracia sólida. Talvez a gente precise olhar para o Uruguai, todos os lados, e entender o que está acontecendo lá, até para tentar copiar por aqui. E você traz um ponto que a gente pode aprofundar, inclusive, compreendendo o marco legislativo. Vamos lá, antes do Lacalle assumir, o grupo do Mujica ficou em torno de 15 anos. Depois veio a alternância de poder, o Lacalle ficou ali 5 anos e agora ele é sucedido por um candidato mais alinhado à centro-esquerda. Mas em todo esse período, Marco, você não tem grandes cavalos de pau em legislação. É óbvio que o Lacalle facilitou, flexibilizou algumas coisas, mas ele manteve uma série de outras políticas porque ele entende que o que foi construído pertence ao histórico legislativo. Então é isso, se tem a compreensão que podem mudar muitas vezes o condutor, mas o sentido, o rumo que o Uruguai está seguindo tem avançado. Mesmo a centro-esquerda uruguaia, Marco, é muito diferente daquela turma ali psolista que muitas vezes a gente tem que ficar escutando, contando catilenas por aí. Então, assim, na prática, sucede ali uma alternância de poder legítima e eles vão continuar mais flexíveis, com mais liberdade, com menos impostos
do que a gente atraindo investimentos da Argentina, do Brasil, enfim, sendo um centro de atração, inclusive de empresas de tecnologia. A gente pode aprender muito com ele, sim. Ao contrário, a centro-esquerda uruguaia fala em corte de gastos pesados. Foi uma das bandeiras de campanha, inclusive, do presidente eleito. Vamos ver como é que eles vão implementar isso na prática, mas o que a gente quer chamar a atenção é isso, né? É possível ter um debate saudável, né, com posições diferentes, mas mesmo assim tocar a vida e ter, em primeiro lugar, o país, né? A história do país, respeitando a história e olhando para o futuro. Agora, 7h29. Repita. 7h29, olha só.